assim seja, Jesus. Faz-me brilhar. Pastor Marcelo, você está compartilhando? Agora é você quem assume aí o... Aleluia, Jesus. Queridos, eu quero saudar a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus, amém? Amém, meu pastor. Glória a Deus. A gente é uma satisfação, um prazer estar aqui com os irmãos nesta noite. Eu queria, Milton, eu queria pedir a você que ainda ficasse aqui só um minutinho. Amém? Aí, rapidinho. Eu quero que você cante uma... Faz tempo que eu não escuto, acho que muito tempo, né, que eu não escuto o Milton tocando e cantando. Eu queria que ele Matar a saudade, né, pastor? Eu também estou tão feliz com ele aqui, pastor. escolheu uma canção aí, pessoal. Eu queria que você... Quando o meu eu e o Meu orgulho descer comigo e se misturar, coisa mais horrível, Para adorar o Senhor. Eu quero descer. Aleluia, amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, queridos. Queridos, para mim é uma alegria estar aqui com os irmãos. Já vem um tempo que eu venho dizendo para a pastora Guida, né? Marque aí que a gente vai estar com vocês. E estar aqui hoje, irmãos, me trouxe assim muitas lembranças, muitas coisas. Vocês não têm ideia do que passa ou do que estava passando pela minha mente aqui, desde o momento que eu cheguei aqui, desde o momento que eu estava aqui louvando, adorando. Eu pude viajar no tempo e visitar vários momentos da minha vida, e um dos que chamou a minha atenção aqui, quando estava aqui louvando, ouvindo João tocando, esse espaço aqui foi há mais ou menos uns 22 anos atrás, quando eu comecei na caminhada de liderança numa área. A gente começou, não sei se a minha esposa lembra, com certeza, lá na casa do diácono Jussier, do hoje pastor Jussier, né? Casa da mãe dele. E a gente começou assim, num culto residencial, numa garagem ali da casa deles, um grupo pequeno de pessoas ali da família. E ali eu comecei a minha caminhada ministerial, há aproximadamente 22 anos atrás. E isso me fez lembrar, irmãos, quando eu estava aqui lembrando, desse percurso, dessa caminhada, e me fez justamente trazer isso à mente aqui, para trazer aos irmãos, porque todo início, todo começo,
ele é muito marcante na nossa vida. É verdade. Ele faz uma diferença que os irmãos estão percebendo que eu estou trazendo questões de mais de 20 anos atrás. E isso é marcante. E vocês estão agora, neste momento, vivendo um começo, né? Vivendo um momento que este momento, com certeza, já é e será muito significativo na vida de cada um. De cada Eu creio, um de vocês que Jesus. estão aqui. Por quê? Porque daqui a 5 anos, a 10 anos, a 20 anos, vocês não sabem a proporção do que Deus tem preparado para a vida de vocês. Eu não imaginava que um dia eu estaria pastoreando, enfim, supervisionando igrejas, fazendo um trabalho dessa forma. Eu não imaginava isso. Eu não sabia o que Deus tinha preparado, né, para a minha vida. E isso é interessante. E é importante a gente linkar, né, fazer essa conexão com o texto em que a gente separou para nós meditarmos nesta noite, que foi o texto de Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 é um texto conhecido que nos trata da história do chamado de Abraão. Gênesis 12, versículo 1 em diante, eu quero Bíblias, amém? Amém, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Versículo 1 diz assim: Então o Senhor, diga, o Senhor veio O Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua parentela e da casa de teu pai e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome e serás uma bênção. Amém? Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pela tua palavra, por tudo que o Senhor já falou aos nossos corações neste lugar, ó Deus. Muito obrigado. Continua, Senhor, edificando as nossas vidas. Continua, ó Deus, falando à tua igreja, tanto aqueles que aqui se encontram, Pai, quanto aqueles que estão assistindo, ouvindo, Senhor Deus, este momento tão especial. Que o teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas. Assim nós te rendemos graças. Amém. Amém. Ainda há pouco, da história, do que me veio à tona, do que me veio à lembrança. E isso nos faz entender que às vezes nós não compreender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. No início. Mas a grande verdade é que Deus tem um propósito para a vida de cada um. Cada um dos irmãos, desde o menor aqui, que é o Davi, né, ao continua falando conosco, ele continua tratando conosco, ele continua nos mostrando que ele tem propósitos. Olhamos para a história de homens, como a gente viu aqui, a história, ler esse texto, a gente conhece a história de Abraão, do chamado de Abraão. Nós começamos a perceber o quanto a gente olha para a história de grandes líderes da nossa época, a gente olha para a história dos nossos líderes aqui, da pastora Guida, com caminhada, de experiência. Então a gente olha de fora e a gente vê o outro e a gente se alegra até com o propósito de Deus para a vida do outro. Mas a grande questão, a grande pergunta é: e para a nossa vida? Para cada um dos que aqui estão, nós estamos aqui, você está aqui,
neste lugar não é em vão. Não é por acaso. Você não saiu da sua casa, você não se reúne aqui no domingo, você não vem para cá. Não é por acaso. Projetos, planos, né? Da faculdade, do trabalho, a gente traça as nossas metas, a gente sonha com o nosso futuro, nós que já somos pais, que aqui estamos, a gente projeta algo na vida dos nossos filhos, em ver os nossos filhos crescendo, estudando, se formando. A gente tem sonhos. E a gente projeta isso, e a gente tem inclusive uma facilidade maior de projetar isso em terceiros do que propriamente em nós mesmos. E às vezes se depara com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, e a gente vai preocupar-se com isso. Será que há um problema? Qual será? Qual o objetivo? A história de ela no meio da sua família, conduzindo. E aí o texto que nós lemos diz que de repente apareceu. De repente o Senhor veio para mudar tudo aquilo, né? Eu quero que você saia da sua casa, do meio dos seus, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Porque eu te abençoarei, farei de ti uma grande nação. Toda a história de Abraão. E ainda hoje estamos aqui falando sobre Abraão como o pai da fé. Tu abriu a porta, João Pedro. E que até então, preparado para a sua vida, ele mesmo não tinha ideia dos propósitos de Deus, como nós. E aí a gente precisa entender. Eu tenho conhecimento com alguns há mais tempo, né? Outros há menos tempo, alguns que eu estou conhecendo aqui nesses momentos, né? Outros já de uma grande caminhada. Pastora Guida foi, e aí, né? Minha eterna líder, professora, né? Mestra. E quando eu comecei a minha caminhada no seminário, estudando teologia, eu não imaginava, não conseguia me identificar aquilo que Deus tinha para a minha vida, né? E foi necessário a ajuda de homens e mulheres como ela, que investiram um pouco do seu saber para construir a minha vida, aquilo que eu tenho hoje. Então, ao longo do tempo, que é a mesma coisa que está aqui acontecendo com cada um. A questão é que nós precisamos, como a gente fala na psicologia, ter esse insight, essa percepção do que está acontecendo à nossa volta. Das coisas que estão surgindo, como elas estão. É assim que nós conseguimos perceber o projeto de vida. Então, Deus ele começa a nos conduzir, ele começa a nos levar, ele começa a nos apresentar determinadas pessoas, ele começa a trabalhar determinadas questões da nossa vida, no nosso caráter, na nossa forma de lidar com aquilo que está à nossa vida. Ou pelo menos precisamos começar a perceber. Deus tem algo comigo nesse lugar. Aleluia. Deus tem alguma coisa para falar. Diante disso, irmãos, eu preciso só fixar algumas verdades que nos acompanham durante a caminhada e que eu gostaria que vocês guardassem no coração nesta noite. Assim seja, diante Jesus. do texto que aqui está. Deus tem sim um propósito com a sua vida. Um propósito. Deus tem um propósito. Amém. Irmãos, Tu sabe, né? E que para algumas pessoas está ali só na traseira do carro, num papel, num folheto, e que parece ser nada. Às vezes a gente passa, às vezes está não tem muita coisa ainda.
Mas para aquela pessoa que está angustiada, está passando por uma dificuldade, para aquela pessoa que está se sentindo que ninguém... O que eu quero dizer, irmãos, é que para aquela pessoa que porventura tem propósito que Deus um dia estabeleceu com a sua vida, quando ela escuta, Deus tem propósito com a sua vida, e isso faz uma grande diferença. Aleluia, Deus. Nossa vida, irmãos, que a gente questiona. Que nós estamos diante de ser passado pela vida de alguns dos irmãos que aqui estão. Eu já, gente, quantas vezes a gente conversou, a gente discutiu situações que porventura estávamos passando, sem entender por que isso ou por que aquilo. E aí de repente, irmãos, a gente começa a perceber as coisas sendo levadas de uma forma em que a gente não consegue entender, e a gente escuta, Deus tem um propósito com isso. Aleluia. Ecoar nos nossos corações, no mínimo, impulsionando os nossos sentidos a ficar atentos. São desse Deus. A entender e que há algo especial que Ele quer fazer através da nossa vida, na vida de alguém. Amém, Jesus. Nós precisamos uma clara e direta a Abraão. Ele vai até Abraão. Ele fala com Abraão. Havia um propósito para a vida dele. Ele dava conta disso. Mas Deus sabia. É interessante que em Colossenses o texto diz assim, pois tudo, absolutamente tudo nos céus e na terra, visíveis ou invisíveis, todas as coisas começaram nele e nele encontram o seu propósito. Todas as coisas começaram nele e nele encontram o seu propósito. Eu tinha um sonho de um dia fazer uma faculdade de psicologia. E aquilo era um desejo do meu coração. Aleluia. Eu não tinha condições, não tinha condições financeiras para tudo isso. Mas Deus falou ao meu coração que eu seguisse outro rumo em determinado momento. E eu fiquei à busca do conhecimento teológico. Eu estudei, eu fiz seminário, eu fiz convalidação da minha faculdade de teologia e passei muitos anos da minha vida estudando teologia. Eu comecei, eu acho que em 98, 97, 19 anos. sei lá. Há 19 anos. Isso. Há muitos anos atrás. Mas eu sabia que era aquilo que Deus estava trabalhando naquele tempo comigo. Algumas pessoas às vezes dizem assim, isso não dá nada não, esse negócio de estudar teologia, porque até hoje eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro. Está aqui a pastora Guida, né? Há vários anos, né? Eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro com teologia, né? Mas é algo que não era com a finalidade de a gente, ou sei lá, qualquer outra coisa, mas é pelo conhecimento e para aquilo que Deus queria nos usar, e como ainda hoje Ele espera, Ele quer nos usar. Então eu não me arrependo, sei que eu cumpri a vontade de Deus em relação àquilo que Deus queria para a minha vida. Eu creio assim. E aí chegou um dia em que Deus falou ao meu coração, depois de vários anos, Ele disse, agora é o tempo. Então Deus, aqui eu vou passar muito tempo aqui, mas resumindo a história, gratuito, numa faculdade particular, em que Deus colocou em minhas mãos, em que a gente se dedicou, isso, poder conquistar aquela bolsa, dentro do horário que eu queria fazer, que não atrapalhasse as atividades. Então, e com o propósito de crescer, de trabalhar o meu crescimento para cuidar melhor das ovelhas, para cuidar melhor do povo de Deus. E uma coisa,
é que o projeto de Deus para a nossa vida, ele se cumpre. Agora, nós precisamos perceber isso. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: pastor, você está numa correria e tal, essa faculdade, e para um lado e para o outro, eu não tenho nem dúvida. Eu não tenho nem dúvida. Aí, por quê? Digo, porque foi Deus que me deu para que eu consiga chegar até o final. Aleluia. A gente precisa entender isso, irmãos. Dizer, poxa, eu vou continuar, eu vou fazer a vontade de Deus. Deus continua tendo propósito com a nossa vida. Nós precisamos, irmãos, diante disso, entender que estamos nas mãos dele. Ele que... Diante disso, a gente não pode permitir que determinadas questões possam atrapalhar aquilo que Deus tem na nossa vida. Não permita. Eu sei que cada um dos irmãos aqui tem um chamado de Deus. Eu sei que um dia Deus falou contigo para determinada circunstância da sua vida. Ele está agora diante dos seus... Como ele falou com Abraão ali, ele veio a Abraão, ele veio até você. Jesus, glória a Deus. Dizendo, eu tenho um propósito com a tua vida. Eu quero fazer algo através da tua vida. Aleluia. Segunda coisa que a gente precisa entender é que ele que revela esse propósito. Porque eu vou perguntar a Beltrano, quem fala conosco é o próprio Deus. Ele precisa ter com ele. Nós não podemos negociar essa intimidade. Porque é através dessa intimidade que nós conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida. Não é assim conosco? A gente anda lado a lado, a gente conversa. Por exemplo, pensando aqui na igreja, vamos imaginar, vocês estão aqui sobre o pastoreio, e aí ela tem projetos para ajeitar aqui, ou para mudar, ou para qualquer coisa. O que vai criar? A igreja, ela precisa entender que a para a sua vida vem através dessa relação íntima que a gente tem com Deus. Então nós precisamos dobrar o nosso joelho, clamar, orar a Deus. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor e dizer assim: nós precisamos aprender. A questão, irmão, nós não estamos preocupados em cumprir a vontade de Deus. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Ou seja, a gente não quer fazer a vontade de Deus, a gente quer que Deus faça a nossa. Né? E não é sempre assim, irmãos. É contrariado. Contrariado. Quantas vezes eu quero isso, para tal lugar. Agora não. Hoje não. Você não vai fazer isso. Muitas vezes, quando ele é contrariado, o que acontece? Esperneia, fica chato. Entende. Às vezes nós agimos da mesma forma. Deus está falando conosco, está dizendo: não é isso que eu quero para a tua vida, minha filha. Não é isso que eu quero para a tua vida, meu filho. E a gente fica de biquinho, a gente fica, sabe, chateado, porque a gente quer a nossa vontade. Fato que Deus quer, não o que nós queremos. Nós não podemos ser como aquele que buscava os profetas para ouvir só o que eu posso ir à guerra, né? E nos colocar à disposição do Senhor, mesmo se a palavra dele for contrária àquilo que a gente espera. Deus sempre falou com os seus filhos, com os seus profetas. Ele se manifestou a cada um. Quando Deus se manifesta a Moisés, no meio daquela sarça, depois de toda a vida. E aí de repente Deus fala com ele e diz: volta, vai buscar os meus filhos, eu vou precisar te usar, você vai tirar o meu povo daquele lugar. Você imagina o que é isso, irmão? Que Deus fala conosco. Foi assim com Gideão, foi assim com Elias, foi assim com o apóstolo Paulo, quando ele no caminho ali tem um encontro com Cristo.
E a palavra de Deus vai dizer importante. Você quer me usar com as crianças, com os adolescentes, com evangelismo, com louvor, com a visita da tua palavra? Aonde é que você quer me usar, Senhor? Eis-me aqui. Pense nisso. Quais circunstâncias estão que estão procurando impedir aquilo que Deus tem para a minha vida? Eu acredito que tenha sido em vão que Deus tenha trazido a pastora Guida lá tenha levado ela para lá para passar um tempo de preparo, né? 4 anos. E tenha colocado vocês ao lado dela. Há um projeto. Agora, esse projeto não alcança só ela, alcança cada um de vocês. Porque a igreja se forma a partir disso. De lá. Mas a gente precisa ficar atento. Por quê? Porque algumas coisas o inimigo pode levantar para querer atrapalhar o projeto de Deus. Sim ou não? Ele é levado e ele passa por todo aquele processo da tentação. Ele ali. Mas é engraçado que o texto buscando uma oportunidade para querer nos atingir, para querer atrapalhar. E vai ser. Então, todo o início vem as lutas, vem os contratempos, vem os problemas, vem os conflitos. Porque a gente começa a conviver com mais gente. Comer de bicho é fácil. A gente bota a ração lá e lá ele come. De gente, meu amigo, é um negócio complicado. É de gente. Os nossos filhos, irmãos, que eram juntos, educados juntos, comendo tudo da mesma comida, pela mesma totalmente diferentes. E às vezes nós não compreendemos essa diferença. Começam os conflitos. É aí que começam os problemas. Porque nós não entendemos que essa diferença é alcançarmos objetivos maiores. Naquilo que você é frágil, vai ter o seu irmão do lado que é mais feio com essas diferenças e fazer disso o nosso crescimento. Não nada. Interfira no propósito que Deus tem para a sua vida. Se você permitir, você vai se chatear, se magoar, fulano me falou não sei o quê. E aí a gente começa a ficar com essas coisinhas, com essas besteirinhas, e o projeto de Deus vai sendo minado na nossa vida. Vigie, observe, esteja atento. Eu creio no projeto de Deus para esse lugar. Amém, Jesus. Eu creio no chamado de Deus para a vida de Deus. Agora, vocês também precisam crer nisso. Todo início é um tempo de grandes dificuldades, mas lá na frente você vai a vitória. Você vai celebrar os momentos. Amém? Jesus. Glória a Deus. Que a graça de Deus seja sobre as suas vidas. Eu quero orar. Quero a minha bênção. Fica de pé, por gentileza. Glória a Deus. Lição de mentores, supervisores, Aleluia, do Deus. ministério da pastora Guida, bem como da igreja. Lembrar dessa data de hoje de uma forma bem diferente, talvez em outro lugar bem mais amplo do que esse. Amém. Assim, celebrando este momento. Eu quero que vocês são privilegiados. Escolher.
Isso é algo muito marcante. Quando Deus te escolhe para algo que está iniciando, isso tem uma demanda, isso tem um impacto tão grande. Verdade, Jesus. Deus te escolheu. Então, dentro dessa vontade de Deus, diga: Deus, eu estou aqui. Talvez eu ainda não tenha a compreensão com a minha parte. Aleluias. A pastora Guida, Senhor Deus, a qual o Senhor Eis-me aqui, chamou, Jesus. ó Deus, para iniciar. Eis-me aqui, Jesus. Eu te apresento, Senhor, os desafios que nós temos, ó Deus, contemplando, olhando para os locais, Senhor Deus, já sonhando, Senhor Deus, com a tua obra se expandindo nesse lugar. Aleluia, Jesus, eu recebo, Senhor. Senhor Deus, destes que aqui se encontram, ainda vai enviar, ó Pai. Assim seja, Jesus. Está separando, Senhor, levitas, separando, ó Deus, obreiros, de presbíteros, de ministérios. Eu recebo, Jesus. Confirmando, Jesus. Pai, em nome de Jesus. Abençoe Que surgirem, todas as famílias aqui representadas, Senhor. Senhor Deus, qualquer que seja os Em nome de Jesus. O povo está aqui com o desejo de vontade, que cada um possa, Senhor Deus, pedir o discernimento. Senhor, eis-me aqui, Jesus. Senhor, trata comigo, usa para a glória do teu nome. Me usa. A sua voz. Eu te apresento, Deus, todos os que aqui se encontram de ti neste momento, Deus, a vida no seu lar. Toma você nas tuas mãos, Senhor. Toma meio. Está aqui em espírito, Pai. Eu creio, Senhor. O coração dele está com Deus. Sim, Jesus. Abençoe os sonhos do oceano, Deus. Em nome de glória e louvor do teu nome. Amém. glória a Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não receber de você um pouquinho mais, né? Então eu queria deixar, agradecer a visita da Luciana. Seja bem-vinda. Momentos mais cansadinho, mas ele está conosco, ele Né? sim. Nós estamos trabalhando no aniversário da Leade, vai ser no dia 13, do 7 de setembro, no centro. E os irmãos já estão convocados de orientação acerca da estrutura de segurança, profissionalmente para essa área. E a gente sempre está contando, estou contando com outros, eu estou na responsabilidade dessa equipe de organização. E aí a gente vai precisar do apoio de muita gente, né? Então, eu quero contar com o apoio dos segunda-feira, amanhã, a gente vai ter reunião lá na igreja de Lagoa Redonda, líderes das congregações, líderes, né? Então, os irmãos já estão convidados também a se fazer presente, né? Outra questão que nós estamos já trabalhando, até já passei aí para a pastora Guida, para o grupo de vocês. Eu mostrei o vídeo do sítio. Lindo, acampamento, né? A gente está planejando o acampamento para o próximo ano, certo? Já alugamos os sítios, estamos já no... Tem, viu? Só para você ter uma ideia... Estou curiosa. Aí, o que foi? Você tem... E paga um celular e paga a perder de vista, né? Em 10 suaves parcelas, né? Enfim, que a gente possa fazer isso como um investimento nesse nosso evento. A questão de valores e tal, a pastora Guida vai estar lá amanhã na reunião, aí ela passa depois para os irmãos, para que a gente possa já de antemão ir fazer o acampamento, contar com todas as congregações. Festa linda e maravilhosa. Amém. Paola cedeu a casa dela para nós. Lá muito legal, tem uma piscina para a gente fazer um lazer, tem um espaço lá para a gurizada querer bater uma bolinha, se divertir. Líder de vários grupos, inclusive, ele cuida de vários casais. Um dia muito especial, muita diversão, muita brincadeira, mas também com conteúdo, né? Então todos os casais presentes, não é um encontro só para os casais, é um encontro para os casais presentes, porque eu entendo que a